da crise. A gente vai falar sobre, eu acho que principalmente as decisões do jurisprudência da crise. A gente vai falar basicamente sobre as decisões do STF, não só sobre essa agora, nesse momento, mas nos últimos anos, como tem se comportado a nossa Suprema Corte na análise dessas demandas de natureza constitucional. Mas como eu estava falando, quando a gente ingressou na magistratura, e mesmo um pouco antes, já se falava na crise do direito do trabalho, e a gente encarava muito, estudava muito o tema flexibilização do direito do trabalho. Você pode, então, afirmar que a flexibilização foi o início desse processo de crise do direito laboral? Eu costumo dizer que a crise é uma companheirinha de viagem do direito do trabalho. Sempre estão juntinhos, né? Sempre estão se abraçando, sempre estão se acalentando. Aliás, nos momentos de crise, nos momentos em que a crise é companheira do direito do trabalho de forma mais acentuada, que está mais próxima a ele, é quando o direito do trabalho mais se desenvolve. Isso foi evidenciado, por exemplo, no começo do século, depois da Primeira Guerra, quando a gente teve o Tratado de Versalhes e todo o desenvolvimento do direito do trabalho sob o plano constitucional, né? A gente começou a ter um constitucionalismo social, né? Com a Constituição de Querétaro, no México. Essa foi até um pouquinho antes, né? Porque em 19 saiu o Tratado de Versalhes, Weimar. Depois a gente teve uma outra grande crise, que foi decorrente da Segunda Grande Guerra. No final dela, a gente teve também um crescimento da redemocratização no mundo e, consequentemente, dos direitos humanos, declaração dos direitos humanos. Sempre que há uma crise, há um reflorescer do direito do trabalho. É mais ou menos aquela ideia de que fundo do poço tem mola para direito do trabalho. A gente consegue crescer na adversidade, né? A gente sempre tem... E a gente está numa adversidade, por isso se fala de outra coisa, senão o direito do trabalho e de efeitos dele provenientes. Então a gente pode afirmar que essa pandemia, na verdade, ela veio agudizar a crise que já existia, que vinha sendo observada de forma gradual e talvez lenta. E em complementação, diria assim, daquela reforma trabalhista, aquela grande reforma trabalhista de 2017. O que você acha sobre isso? Eu concordo que a gente tem vivido momentos de agudização da crise desde 2017. Essa primeira reforma que a gente teve em 2017, antes a gente teve a lei 13.419, depois a 13.467, depois saiu pipocando algumas normas, pontualmente com algumas modificações assim, localizadas, e depois veio a MP 905, que ela constituiu uma grande modificação do sistema normativo, né? E não deveria ser assim através de medida provisória, porque quando ela decai, ou quando ela foi dessa vez revogada, causou um problema de intertemporalidade novamente. Por exemplo, quer ver um tema que foi bem delicado? O tema da gorjeta. Eu ia falar isso. A gorjeta se prejudica. Por quê? Primeiro, a gorjeta ela tem toda a sua sistematização antes da 13.419. Depois surgiu a 13.419. Depois a 13.419 foi modificada pela 13.467. Depois foi modificada pela 808, que caducificou e voltou a 13.469. 13.467. Depois saiu a 13.467 de Sena e entrou a 905, que agora, por sua vez, foi revogada e voltou a existir o que existia na 13.467. E depois vai ter um outro sistema de novo. Então, é um tema bem delicado, o tema que envolve a gorjeta. A própria, digamos, aquela revogação que foi feita pela 808, então ninguém se entende, tem uma tese que acha que houve revogação, outros acham que não houve revogação, que tem. Então, essa parte da gorjeta está bem complicada mesmo. A MP, a 905, ela teve essa parte boa, que tipo, não pode crucificar a 905 toda. Eu acho que ela, pelo menos, ela queria dar uma segurança jurídica para o cidadão em geral, e como ela agora foi revogada, sob promessa de ser, digamos assim, renovada, tem aquela questão que se pode ou não pode, né? Mas como ela foi editada no ano passado, acho que a maioria entende que é possível, sim, a reedição, mas eu acho que politicamente, a minha opinião, ela não vai ser reeditada tão cedo, pelo menos enquanto perdurar essa situação aí de pandemia,
Afinal de contas, a gente já tem quase 30 medidas provisórias que foram editadas desde a declaração do estado de emergência, né? Cara, Lino, você tem uma qualidade muito grande, que você é muito atualizado. Você talvez deve ter lido também na página do Senado, os comentários dos senadores, principalmente do líder do governo. Ele mencionava que uma parte seria uma redução de medida provisória e outra parte por um projeto de lei com um pleito de tramitação de emergência. Então, acredito que ele vai separar. Não me parece que ele vai deixar o contrato verde e amarelo sem regulamentação. Mesmo porque surgiu uma série de questões, né, sobre e agora, a partir de agora, o que acontece com o contrato verde e amarelo, né? Ontem eu fiz uma live com o Rafael Lara Martins e a gente sistematizava todas essas variáveis aí sobre o contrato verde e amarelo. Mas, segundo a minha perspectiva, ele, como instituição, ele é mantido, né? Mas tem várias outras situações que são descontinuadas, né? Tem também a parte relacionada ao direito penal do trabalho, digamos assim, ou administrativo punitivo, que desaparecendo uma específica sanção, o cara fica absolvido das multas, né? Ou ainda, se as multas diminuíram de tamanho, porque elas foram ampliadas, o cara paga menos. Então, muita mudança aconteceu, viu? Tem muito espaço para discussão aí. Eu também... moralidade. Eu também concordo com você. Agora vamos voltar à questão principal nossa, que é a análise dessa jurisprudência, começando pela análise que o STF tem feito das mudanças que foram observadas na legislação trabalhista, a reforma trabalhista. Várias ações diretas de inconstitucionalidade ainda estão pendentes de julgamento do STF. E isso meio que tem provocado uma insegurança jurídica dos jurisdicionados. Agora, né, uma avaliação... Vamos conceituar a jurisprudência da crise. É melhor a gente conceituar. Enquanto você conceitua, eu ligo a luz aqui. Conceitue aí. Bem, a jurisprudência da crise seriam aquele conjunto de decisões, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que também criou como se fosse assim um gabinete de crise, tem se reunido constantemente para analisar outras questões mesmo fora do âmbito da jurisdição, e seriam decisões provenientes desse estado de anormalidade que não foi previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece algumas circunstâncias nas quais os direitos e garantias que estão previstos nelas, elas não são, assim, digamos, 100% garantidos nessas situações. E, como o ministro Gilmar Mendes falou, o nosso legislador constituinte originário, ele não tinha em mente que uma pandemia dessa magnitude poderia provocar um estrago em toda a ordem econômica e social mundial. O exemplo pulou do livro e foi na garganta, né? Foi na jugular. Realmente. É o meu conceito de jurisprudência de crise. Eu acho que jurisprudência de crise é aquela que é produzida com um grau elevado de leniência, de mansidão do intérprete pró-solução da crise. Então, assim, por conta dessa jurisprudência de crise, se passa por cima de dogma, se passa por cima de literalidade de texto, se passa por cima de regra expressa, por conta da necessidade de dar à situação um tratamento que seja considerado como excepcional. Tem algumas pessoas, por exemplo, Danilo Gaspar, Rafael Miziara, o Fabiano Coelho e também o Humberto, eles chamam de, que escreveram juntos, o direito do trabalho de emergência, né? Outros chamam o direito do trabalho da crise, outros chamam o direito do trabalho emergencial, outros chamam o direito do trabalho contingencial. Os nomes são muito diferentes, mas realmente existe um espaço para o tratamento, ainda que em plano jurisprudencial, de uma forma diferente daquela que se dá em tempos normais. Somos dois autores de livros. Eu tenho um livro, Direito do Trabalho, e você também. Quando nós formos atualizar a edição desse ano,
nós vamos ter que criar um capítulo especial para um tratamento jurídico diferenciado, dado em tempos de crise para a pandemia, né? Porque isso não pode ficar fora do livro. Isso. O que a gente observa é que essa jurisprudência de crise, ela não é exclusiva do direito laboral. Então, algumas dezenas de decisões foram proferidas pelo STF e relativizando alguns, como você mesmo disse, alguns dogmas constitucionais. Então, não seria só exclusividade do direito do trabalho. A gente está analisando aqui esse reflexo no direito do trabalho, mas não estaria limitado. Relações de consumo, né? No direito das relações civis. Família, consumo, tudo teve efeito em todos os campos do direito. Agora, eu não encararia como... O pacta sunt servanda. Eu acho que eu não tenho essa visão dos nossos colegas que você falou aí. A minha visão é diferente. A minha visão é que é possível, sim, você relativizar o direito constitucional. A grande diferença que existe é que, no caso dessa pandemia, não havia previsão constitucional. O Constituinte ele não estabeleceu premissas, ele não conseguiu imaginar que isso poderia acontecer de forma hipotética. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes ele citou uma situação que existia antes da Constituição de 1934. Antes, né, desse período, era possível você emendar a Constituição Federal em época de estado de sítio. Então, isso aconteceu com a reforma de 1926. E depois, na Constituição Federal de 1934, o Constituinte, já vivendo essa situação, ele já fez a Constituição falando assim, nós temos esses direitos e garantias fundamentais, mas eles não serão 100% garantidos no estado de defesa, no estado de sítio, no estado de emergência. Então, o que eu entendo é que há uma lacuna na Constituição e aí você poderia utilizar de forma, como ele mesmo fez, digamos, como se fosse uma analogia constitucional e permitindo que se flexibilize alguns desses dogmas, como você mesmo citou, dogmas constitucionais, mas não só no direito do trabalho, em qualquer área do direito. Em qualquer área. Então, a gente conceituou jurisprudência da crise ou jurisprudência de crise. E outra coisa, só para complementar nosso conceito, a gente tem que colocar isso que é temporal. Não pode ser conceituado de uma forma permanente. Essa avaliação e análise da Constituição de forma excepcional, circunstancial e tem que ser durante determinado período de tempo, como ocorre com o próprio estado de sítio, o estado de defesa. O estado de calamidade pública que ele se estende oficialmente até 31/12/2020, né? Porque todo mundo fala, só para dar um exemplo, você fala, no Brasil não tem pena de morte, mas se tiver declaração de guerra, tem. Então, assim, o bem principal, digamos assim, eu nem considero como bem principal, eu diria que isso é um próprio, digamos assim, substrato necessário para você ter os direitos fundamentais e você ter a vida. Então, a vida não seria um direito fundamental, mas um pressuposto necessário aos direitos fundamentais. E esse pressuposto ele é relativizado naqueles estados em que há declaração de guerra. Tudo é possível. Hoje eu tive uma live, eu tenho um projeto que eu tenho tocado aí, que é o projeto Lives Internacionais, né? Ou no singular, Live Internacional, em que eu converso com professores de sempre com professores de programas de pós-graduação de outros países, para saber qual foi o tratamento dado lá no âmbito do seu país para o trabalho e o coronavírus, né? Essa relação. E aí entra no campo assistencial, no campo previdenciário. Hoje eu conversei com a professora Tereza Moreira Coelho, está até gravado aí no Stories, e também no IGBT, eu botei lá. E ela chamou a atenção por uma coisa interessante, que lá em Portugal se previu expressamente uma compressão sobre o direito de greve. A gente não fez essa compressão, mas lá tem uma compressão clara que nesse período, tem uma previsão clara de que nesse período existe uma compressão sobre o direito de greve. Eu acho razoável que se tenha mesmo,
não é momento, por exemplo, de o cara reivindicar salários, não é uma hora de o cara reivindicar aumento sei lá, adicionar o tempo de serviço, mas a greve, ela é comprimida, mas não é eliminada, porque um cara pode, junto com a turma dele, chegar num hospital, eles todos trabalham e não tem máscaras, ou não tem luvas, ou não tem qualquer um daqueles instrumentais de proteção, óculos, enfim, e eles podem fazer uma greve ambiental lá, eles podem dizer não entro, não começo, não desenvolvo as atividades, né? Então essa compressão, ela existe, mas ela não é uma compressão que a gente possa dizer permanente, perene, tem as suas relativizações, né? Tem suas relativizações. E nesse campo que você mencionou aí, que ela, na verdade, o empregador ele deve assegurar para o empregado medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho. Mas nesse caso que você falou aí sobre, digamos, máscaras, essa máscara aí que ela é utilizada mais na área cirúrgica, que é a N95, que é a que protege mais, eu acho que é essa, né, Luciano? Eu não sei, você que é uma área de médica. É a N95, que ela confere uma proteção maior e até outros insumos, outros equipamentos de proteção individual, em determinadas situações, em determinados momentos, em determinadas localidades, simplesmente elas não existem. Então, como compatibilizar essa ausência total digamos assim, desse insumo, desses equipamentos de proteção individual, com, digamos assim, o direito que o empregado tem. Tereza Naves, é porque eu não estou vendo tanto quem entra aqui, mas tem um monte de gente bacana entrando aí, viu, gente? Olha, se voltar atrás, é que eu gosto de fazer referência sobre os bacanas aí. Fica passando muito rápido. Sabe por quê, Luciano? É que no caso, essa live nossa é mais de bate-papo. O que eu tinha feito antes, pelo menos eu, é mais um entrevistando o outro. Então, aí, quem está entrevistando, ele fica mais concentrado em ver quem está entrando, quem está perguntando. E no nosso caso, eu estou prestando atenção a você está me prestando atenção a mim, meio que a gente deixando o pessoal entrar aí sem verificar muito quem é que está entrando, quem é que está falando. Mas presta atenção nas perguntas, porque tem cada pergunta bacana que é feita. Sério, tem umas perguntas boas aí. Isso, então... Tá, então, voltando lá, digamos assim, o posicionamento do STF, o que você tem observado? Eu tenho observado nos últimos anos que o STF meio que ele vem chancelando essas alterações que, de certa forma, vem flexibilizando a cada dia que passa o direito do trabalho. Apesar de que alguns dispositivos que foram introduzidos pela reforma trabalhista estão até hoje pendentes. Eu citaria como um dos principais da reforma trabalhista que causou maior polêmica como o estabelecimento de honorários de sucumbência. Esse foi o calcanhar de Aquiles da reforma trabalhista. Eu acho que os outros são mais periféricos. A mudança de paradigma que influenciou na questão processual. Então, inclusive, ele acaba influenciando em todos os demais direitos trabalhistas, quando eles vão ser reivindicados na justiça. Porque o empregado antes, que era, entre aspas, irresponsável, tecnicamente falando, processualmente também falando, ele passa a pensar duas vezes e analisar os riscos dessa demanda. Porque o objetivo do legislador, quando estabeleceu os honorários de sucumbência, foi mais pensando naquelas lides temerárias que de fato existiam, e não eram poucas. Ou pelo menos impedidos inseridos dentro da petição inicial. Só que aí acabou refletindo naquelas pessoas que realmente têm aquele direito, só que em algumas situações não conseguem se desincumbir do ônus da prova e acabam aí sofrendo as consequências do ônus da sucumbência. Mas essa ADI, por exemplo, ela não foi analisada. A tendência, pelo menos do relator que eu tenho observado, é que se ele fosse deferir a medida liminar, ele já tinha deferido. Então, o voto dele, eu acho que pelo menos é no sentido de considerar constitucional. Não, olha, eu acho muito bom quando qualquer questão jurídico-trabalhista jurídico-trabalhista previdenciária chega ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal é composto atualmente de pessoas com efetivamente um saber notório, né? Assim, em regra, praticamente todos têm
Quando não tem isso, tem história, tem sensibilidade. E o Supremo, ele é a última palavra, né? Ele tem um monopólio da última palavra, então isso, de uma certa forma, produz uma acomodação. E essas acomodações, elas quase sempre estão sendo bastante razoáveis, ponderosas, mesmo aquelas em que alguns de nós inicialmente não concorda ou era partidário em sentido contrário, acabamos nos convencendo. Como, por exemplo, a acomodação que foi produzida sobre a contribuição sindical ser obrigatória ou ser facultativa. Aquela decisão, ela foi muito importante para acabar com uma coisa que qualquer pessoa na sociedade conseguia ver um ponto escancarado de razoabilidade. Como é que eu vou ter que financiar uma instituição com a qual eu não concordo? Mas é um ponto delicado, e assim foi também porque se discutiu nos Estados Unidos 2 dias antes. Ainda teve esse impulso, né? Porque nos Estados Unidos eles discutiam exatamente isso sobre os free riders. Então, mesmo que a decisão seja muito discutível, muito difícil, o Supremo está oferecendo uma contribuição muito grande diante desses momentos de crise que a gente vive, porque ele pacifica. A crise faz a gente crescer. A crise é boa, crise não tem um lado ruim, não. Tem um lado bom da peleja. A peleja produz o crescimento. Só que chega um determinado momento que tem que ter um pacificador, tem que ter alguém que diga, peraí, o negócio não é bem por aí, não, é de forma diferente. Eu acho que as decisões do STF têm mostrado para nós que há um núcleo no direito do trabalho, tá? E esse núcleo não é um núcleo econômico. E a prova disso que foi a decisão lá sobre as atividades insalubres, a vedação das gestantes laborar em atividades insalubres, e que demonstrou o posicionamento do Supremo majoritariamente na proteção do trabalho da mulher gestante. E aí você observa que o Supremo está atento para isso. Então, no meu entendimento... Não somente nisso, Caio, tem outras também. Agora, houve um aumento da extensão da licença maternidade, do salário maternidade, para aquelas mulheres, quer dizer, pelo menos um marco temporal foi alocado para as mulheres que têm filhos e que ficam com o filho dentro da unidade hospitalar, porque ele foi um prematuro. Então, esse período de tempo não é contado para fins de terminar a licença maternidade e o salário maternidade. Foi um avanço muito grande, uma decisão recente que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo também vai dizer que não cabe incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, que é um outro tema também muito sensível. Por que incidir contribuição previdenciária sobre o salário maternidade? Então, assim, as crises, os conflitos levam para o Supremo coisas interessantes e as soluções são sempre muito... Isso. Agora, o problema que a gente tem observado e que tem causado receio em alguns operadores do direito do trabalho é essa jurisprudência de crise. Aconteceu o quê? Ultrapassar aquele limite e não observar um dos requisitos do conceito que a gente criou aqui agora, que é o seu fator temporal. Aí é como diz aqui na Bahia, aí é adivinhar. Aí não pode. Ele está confinado ao episódio. Só que isso, o STF não faz o que a gente quer, né? O STF, como você mesmo falou, tem a última palavra. Inclusive,